do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier, a mensagem: preserva a ti próprio. Vai e não peques mais. Jesus. João, capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas, nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos sitiarão à invigilância. Amigo e Mestre Jesus, reunidos em Teu nome, pedimos a Tua sublime presença entre nós, para que neste encontro, envolvidos pelo Teu amor e pela Tua bondade, possamos encontrar respostas para questionamentos internos, para dúvidas, para o acolhimento que a nossa alma tanto necessita. Pedimos que a Tua inspiração chegue ao amigo, ao companheiro Bruno Amaral, que fará uso da palavra nesta noite, e que todos nós sejamos beneficiados com as energias espirituais aqui distribuídas. Que a Tua paz seja sempre conosco. Boa noite a todos. É uma pegadinha. Seria ele. Mas vai ser Bruno Amaral, hoje conosco, falando sobre espiritualidade e vida. Isso, Bruno? Espiritualidade e vida. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Gi. Boa noite a todos. Paz e bênçãos para nós. Que responsabilidade, né? Chego aqui como um reserva para substituir Luciano e tenho a honra de fazê-lo com o maior gosto, com maior satisfação, e trazer esse tema para vocês relacionado à espiritualidade e vida. Nas nossas buscas, em razão da experiência da espiritualidade, encontramos caminhos diversos.
caminhos com muitas propostas, mais ou menos adequadas para as nossas realidades naquele momento e para as nossas realidades mais perenes. Encontramos doutrinas, encontramos religiões, encontramos nas relações caminhos. E o Espiritismo dialoga e confirma também muitos desses caminhos. Mas para o Espiritismo há uma perspectiva bastante específica relacionada ao que é espiritualidade. Há uma linguagem, uma forma de apresentar isso. Cada tradição traz sua forma. E é possível, como eu disse, dialogar. Mas o Espiritismo traz a sua própria linguagem, traz o seu próprio modo, o que significa a espiritualidade e quais são as suas propostas concretas em relação a isso. Como espiritualidade pode melhorar as nossas vidas, pode contribuir para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução. Então é isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje. Essencialmente, espiritualidade na linguagem do Espiritismo diz respeito a perceber-se como espírito. Perceber-se como espírito. Não saber intelectualmente ou conhecer em algum texto o fato de ser espírito. Não. Mas perceber-se através de práticas, através da própria vivência, da própria experiência, esta realidade fundamental. Então, essencialmente, espiritualidade para o Espiritismo é percepção de ser espírito e os efeitos decorrentes dessa percepção. O primeiro efeito, e o mais claro, é uma grande ampliação da noção do que é vida. O que é vida para o Espiritismo, o que é vida para o Espírito. Dentro da proposta espírita, vida contempla muitas ou múltiplas dimensões. Então, só por isso há um grande diferencial e nós podemos ampliar as nossas possibilidades de realização, tanto nesse plano existencial quanto em outros. Então, percebendo-se espírito, nós afirmamos também as múltiplas dimensões existenciais. E com isso surgem as propostas. Ora, se vida não se resume apenas ao que normalmente é apresentado para nós, ao que normalmente é dito como vida, nascer, crescer, em alguns casos reproduzir e morrer, a linguagem biológica. O que é vida então? O que o Espiritismo apresenta em relação a isso para nós? Então, basicamente, essa noção de múltiplas dimensões, mas sem negar de maneira alguma a relevância e a grande produtividade possível nesta existência. Então, o valor desta encarnação para o Espiritismo e para o Espírito é inquestionável, embora não percebamos sempre dessa forma. Muitas vezes temos essa visão obscurecida e não reconhecemos o valor intrínseco da vida que contempla também esta existência, esta encarnação, este plano, portanto. E aí surgem situações, e muitas tradições caem nesta armadilha de negação do plano material, de negação da vida material, de negação das possibilidades de aprendizagem no relacionamento, no convívio social e por aí adiante.
Então o Espiritismo não vai por essa linha. Não tratamos em relação a uma negação da vida material. Muitos escutam, não se apegue aos bens materiais como uma chave para a negação. Mas não é essa a proposta. O convite, na verdade, é para uma vivência plena, cada vez mais plena. E a partir dessa percepção de ser espírito, essa vivência mais plena torna-se uma tendência natural. Então a realização, a plenitude do espírito neste plano é uma tendência natural. Mas o que mais? O que mais de proposta, além dessa percepção, que eu coloco tanto como um ponto de partida, quanto ponto final? Isso não cessa. A gente vive a experiência como espírito, mas ao mesmo tempo parece algo que nós estamos buscando, correndo atrás, não é verdade? Se eu perguntar aqui a muitas pessoas, vão dizer, você se percebe como espírito? Trazendo todas as possibilidades relacionadas a isso, alguns vão dizer sim algumas vezes, outros é mais constante isso sim, outros não, eu não me percebo. Então existem variações, mas essa é uma percepção possível, é um ponto de partida e para outros também um ponto de chegada. Mas existem outras propostas e é isso que eu queria trazer para vocês hoje especificamente. E eu acho que vocês vão reconhecer isso muito fácil, vão perceber isso muito diretamente. E como isso pode ser proveitoso para as nossas vidas, né? Então, o primeiro ponto, em relação a como a espiritualidade pode contribuir para uma vida mais plena, mais abundante, porque afinal de contas, como Jesus falou, não vim trazer uma vida pequena, vim trazer vida em abundância. A proposta do Espiritismo segue essa ideia de vida abundante. Então, quais são as possíveis propostas, por onde nós podemos ir para que essa realização, essa vida abundante, de fato, se faça presente para nós, se torne uma realidade, sendo ela uma tendência natural. Então, a primeira proposta, acho que alguns aqui talvez vão titubear, mas a primeira proposta é o trabalho. É o trabalho. Como assim, Bruno? O trabalho. Há um valor incomensurável no trabalho. É a demonstração de que o Espírito está realizando a obra. Esse é o trabalho, esse é o sentido de trabalho para a doutrina espírita. É o Espírito em ação no mundo, contribuindo sim para esta realização das leis divinas, assim, integrando-as na sociedade em si e de todo o bem possível relacionado a isso. Então, o trabalho como uma forma de realização em si. Então, não é o trabalho apenas como profissão, mas qualquer trabalho, qualquer tipo de realização neste plano, que envolva esforço, que envolva atitude, que envolva as nossas energias. É colocar as nossas energias à disposição da realização dos valores do Espírito. Essa é a noção de trabalho na perspectiva espírita. Então podemos nos questionar até que ponto eu coloco as minhas energias, eu disponibilizo as minhas energias para a realização desses valores. Muitas vezes nós colocamos as nossas energias exclusivamente para elementos ou de vida ou coisas de vida que não trarão o incremento desses valores. Então podemos nos questionar: estou investindo adequadamente as minhas energias vitais? Estou investindo adequadamente as minhas possibilidades para a realização dos valores do Espírito nesta realidade, neste plano? Isso sem uma autoexigência excessiva, mas apenas como uma investigação.
uma curiosidade: como eu estou colocando, como eu estou investindo as minhas energias? Isso é muito importante. Então, quando a gente olha para o trabalho como uma proposta, é nesse sentido. No sentido de que é possível investir as nossas energias de uma maneira adequada, promovendo valores diversos como solidariedade, paz, etc. Vocês devem conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar, de Abraham Maslow. Ele foi um dos teóricos importantes da psicologia, fundou a psicologia transpessoal, vindo da psicologia humanista. Ele tem um livro chamado Introdução à Psicologia do Ser. E lá ele explora essa dimensão do ser de uma maneira muito interessante, porque muitas tradições ou muitas pessoas também tendem a pensar o ser, a experiência do espírito também, apenas como estados nirvânicos, essa é a palavra que ele usa, estáticos, êxtase e pronto. Não, a pesquisa de Maslow e o trabalho dele mostrou que, em verdade, pessoas que viviam orientadas pelo ser, pelo espírito, elas tinham uma vida muito dinâmica, repleta de trabalho e busca de realizações. Então, a perspectiva do êxtase, do paralisação, do ser como algo paralisado, não funcionou na visão de Maslow. Ele propõe o ser como algo dinâmico. Então, o espírito é algo dinâmico, é uma força operando na natureza. Então, o trabalho entra exatamente nesse ponto. Saímos da ideia de espírito como algo elevado, distante da vida, e colocamos isso em nossas mãos, essa força em nossas mãos. E assim podemos atuar no mundo, realizando esses valores, claro, cada um conforme as suas possibilidades. Então, o trabalho é a primeira proposta. Eu trouxe a primeira logo assim, a mais, que gera mais esforço. Parece que a gente tem que se movimentar mais. Mas talvez seja uma das mais importantes. A segunda proposta é um senso, eu trouxe de uma maneira lúdica aqui para vocês, é um senso de aventura. Isso não deve se perder. Um senso de que a vida se abre para as nossas aprendizagens, para as nossas possibilidades de evolução. Então, não esgotamos a vida ou não limitamos o que significa ser vida. Se colocarmos um ponto final hoje no que significa vida, perdemos muito. Opa, o espírito tem muita coisa para viver ainda, por que colocar esse ponto final? Lembrem-se da adolescência de vocês, alguns estão mais próximos da adolescência do que outros, o Luciano está bem próximo, por exemplo. Lembrem-se da adolescência, aquele senso de busca. Situações às vezes absurdas, hoje para nós parecem cansativas e chatas. Em outros períodos eram uma aventura. Olha uma criança como ela funciona. Você acende uma lanterna no escuro, parece que há uma maravilha acontecendo, uma maravilha universal. Eu lembro na adolescência eu tinha mais apurado esse senso de aventura, mas ainda trago ele. E eu passeando pelas estradas, as primeiras viagens de carro, né, pelas estradas da Bahia, teve uma situação que o pneu furou 2 vezes à noite, uma estrada totalmente deserta. Eu e meus amigos. Ninguém reclamou. Ninguém falou assim, que horrível, meu Deus do céu, que azar. Ninguém reclamou. Todo mundo se divertiu, porque seria uma história para contar. Uma história para contar. Uma história divertida para compartilhar. Isso foi na ida. E na volta foi de novo. E na volta também a gente se divertiu, paramos, né?
Na volta ainda parou um carro, eu lembro que parou um carro para tentar ajudar, a gente ficou receoso assim, que a estrada era escura. Mas funcionou tudo bem. Então esse senso de aventura amplia o nosso olhar sobre a experiência de vida. A gente não limita aquela experiência a um contexto, por exemplo, de sofrimento, a um contexto de dor. A gente vê como uma possibilidade de aprendizagem, uma possibilidade do espírito seguir adiante, seguir evoluindo, seguir em movimento, realizando também o trabalho possível. Então isso serve para todas as situações, todas as situações. Então, senso de aventura. Eu falava hoje com minha esposa, meio-dia, fui almoçar em casa, eu disse assim para ela: eu não vou assistir mais programas de televisão sobre viagens, não vou assistir mais, não quero conhecer os lugares através da televisão apenas, quero conhecer os lugares de outra forma, só na televisão. Por que isso? Mesmo que eu não vá para um lugar espetacular, que eu vá para aqui, para as vizinhanças, né? Pelo menos eu estou conhecendo com meus próprios olhos, ao vivo, com meu corpo, meu espírito está presente, e não através da televisão e do olhar do outro. Assistir de vez em quando é bom, mas eu já assisti muito, então eu não vou assistir mais. Agora a gente vai propor a experiência, intensificar as experiências. Então é o senso de aventura, é o senso de que a vida nos convida para ser vivida. A vida nos convida constantemente para ser vivida. Esse é o senso de aventura, a segunda proposta. A terceira proposta é curiosa. É um senso de leveza, um senso de diversão. Eu me lembro logo no início, quando eu comecei a aprofundar os estudos espíritas, eu tinha dificuldade de entender, né, ainda adolescente, eu tinha dificuldade de entender muitas piadas, por exemplo, numa palestra, ou pessoas que tratavam temas espirituais com piadas. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa está ali falando do sofrimento e a pessoa vem com uma piada. E eu ficava estranhando aquilo. E hoje eu consigo ver a importância disso, o valor desse trabalho que envolve a ludicidade, que envolve o humor, que envolve a diversão. É a perspectiva do espírito, que olha as experiências como possibilidade de aprendizagem e também com leveza. A perspectiva do espírito não torna as situações densas, excessivamente densas ou pesadas, mas sim as torna leves, porque elas são experiências apenas dentro de um contexto muito mais amplo de vida, dentro de um contexto muito mais amplo de vida. Então, por que torná-las mais densas? Por que torná-las mais pesadas? Por que não sorrir para essas experiências e seguir adiante? Então essa é uma proposta diferenciada, mas quando nós exercitamos essa leveza, quando exercitamos esse senso de humor, relativizando as experiências, nós percebemos muitas vezes que tiramos o maior proveito daquilo do que através do sofrimento. Há uma crença de que eu preciso sofrer mais para aprender mais, não é assim? Então, diante de uma situação de dor, eu posso incrementar o meu sofrimento com a boa intenção de aprender mais. Mas aqui não. A proposta é, sim, a dor acontece, a dor atinge a todos nós, por que não? Mas por que não olhar isso com outros olhos? Por que não suavizar essa experiência? Os educadores aqui vão lembrar, as crianças e nós adultos também, apesar de esquecermos disso, aprendemos mais, e as crianças aprendem mais através das atividades lúdicas, ou quando
também o humor está envolvido. Podem reparar que o professor que diverte mais, ele consegue acessar mais os alunos do que o professor que se fecha mais. É algo da vida. Então há um valor nisso também, e a proposta, o convite é para que esse valor se integre às nossas vidas. Então, possamos olhar nossas experiências por um outro ângulo, e aí conseguir também suavizar a encarnação, porque já tem muita coisa, né? Já tem muitas experiências, muitas situações dolorosas para muitas pessoas. Então, por que não suavizar isso? Por que não trazer um outro tom, um tom mais leve? Então, essa é a terceira proposta. A quarta proposta é a simplicidade. Simplicidade que não é a negação da complexidade da vida. Não estamos negando que a vida tem muitas nuances, portanto também muitas dimensões. Não há uma negação disso. Mas como eu me conduzo diante dessa complexidade? Como eu me conduzo diante dessa complexidade? Eu me emaranho nessa complexidade e me torno excessivamente complexo? Ou eu olho através da simplicidade e vivo, portanto, essa complexidade de uma outra maneira? Então a proposta é, diante de tudo que a vida é, diante de tamanha grandeza e de tantas possibilidades, por que não agir simples? Por que não viver simples? E aí sim poder contemplar todas essas possibilidades de realização. Eu recebi uma mensagem, e eu já conhecia a história dele, um médico japonês. Eu não vou ousar falar o nome dele aqui, porque eu não saberia pronunciar. Mas ele viveu 105 anos. Há uma coisa que eu acho fantástica. Eu gosto de compartilhar sempre isso. Buscar histórias de pessoas que viveram muito e o que elas aprenderam durante o seu período de vida. É muito bom isso. Isso tem se perdido, né? Escutar os mais velhos, escutar a experiência de vida de alguém ainda aqui encarnado, do avô, da avó, sentar próximo e perguntar: qual história você tem para me contar? O que é que você aprendeu com o seu casamento? O que é que você não aprendeu e gostaria de aprender? E por aí vai. E esse senhor, ele tinha, já faleceu, 105 anos. E ele era médico. Até os 105 anos, não sei se você conhece essa história, até os 105 anos ele trabalhou como médico. E aí fizeram um resumo da proposta de vida dele, o que ele considerava importante para ter longevidade e uma vida plena, uma vida saudável. E quando a gente observa, são 7 lições, eu não vou falar todas que eu também não lembro, mas quando a gente observa as lições que ele passa, são basicamente de simplicidade. Quer ver uma lição que ele passa? Mantenha-se em movimento, caminhe sempre, se possível, suba as escadas quando der. Outra, alimente-se tranquilamente. Ele dizia que comia pela manhã biscoitos e iogurte, praticamente não almoçava, e à noite ele jantava arroz com peixe. Você aguentaria, Luciano, essa dieta? Luciano olhou para ele. Dá para mim não. Não dá não, né? É a proposta dele, né? E está dentro da cultura dele. Na nossa cultura é um pouco diferente. Mas, observando bem cada uma das propostas dele, nós vemos a simplicidade como item básico. Não fez nada demais. Ele não propôs nada demais. E engraçado que é uma foto dele com aquele auscultador, né? Que chama, aquele aparelhinho.
ele dando... isso, obrigado. Ele com aquilo ali, dando risada. E você vê aquela imagem, transmite o valor, a potência da simplicidade. Então é um convite, não para negar a complexidade da vida, mas para observarmos como estamos nos conduzindo diante dessa realidade complexa. Então eu posso sim, por que não? Nós podemos sim viver de uma maneira simples, que não significa, além do que eu já trouxe, também abandonar riquezas, abandonar a vida próspera. Não é isso, não estou falando isso. É sim um modo de agir, um modo de se conduzir. Sendo rico, posso ser simples. Sendo pobre, posso ser simples ou não. Não é isso que define simplicidade. O que define simplicidade é algo interno. É uma atitude que vem de dentro e tem reflexos na vida. Vocês devem conhecer pessoas que são simples, são fáceis de lidar. Não aquelas que atendem tudo que nós queremos, né? Porque essa é fácil, faz tudo o que eu quero, não essa. Mas aquela que é simples na atitude. Às vezes ela te diz um não, mas ela te diz de um modo que o não soa agradável para você e você mesmo reflete. Poxa, realmente não tinha necessidade nenhuma disso. Então, diante da complexidade, e hoje nós temos uma realidade cada vez mais intrincada e conectada neste plano, a simplicidade se torna uma proposta fundamental. Outra proposta, falamos do trabalho, do senso de aventura, da leveza, da simplicidade, e agora é a valorização da vida por si mesma. Valorização da vida por si mesma. Costumamos valorizar a vida de acordo com o que temos em determinadas circunstâncias. Se eu estou bem, por exemplo, se eu tenho saúde, a vida é maravilhosa. Mas se eu não tenho saúde, a vida é péssima. Se eu tenho dinheiro, a vida é ótima. Se eu não tenho, péssima. A proposta aqui, a partir do olhar do Espírito, é reconhecer o valor da vida por si mesma, independente da circunstância que estivemos vivenciando, que estamos vivenciando. Por si só, por estarmos aqui, já há um valor nisso, já há uma dignidade inerente nisso. E essa semana houve um evento de uma instituição que eu acompanho, e foi feita uma pintura mediúnica, um médium de Bicoara, aqui interior da Bahia. Ele fez a pintura mediúnica e, em meio às pinturas, o espírito dava uma comunicação, falava algo verbalmente, se expressava. E ele disse assim, uma coisa que eu achei muito bonita naquele momento. Ele disse assim: aleluia. Primeiro discoar, né? Disse assim: aleluia. Sabe o que significa aleluia? Graças por estarmos aqui agora. Graças por estarmos aqui agora. Graças por eu estar aqui com vocês neste momento. Eu não quero estar em nenhum outro lugar, eu quero estar aqui. Então, graças apenas por estarmos aqui, apenas por estarmos vivos. Essa é a perspectiva do Espírito. Estou vivo. Estou vivo. Isso é suficiente. Não significa, sempre tem a ressalva, não significa que não nos movimentemos. Como eu disse, o trabalho, o senso de vida dinâmica é muito importante. Mas simplesmente por estarmos aqui onde estamos, nas circunstâncias que estamos, já é suficiente. Isso traz um senso de contentamento.
Para os budistas, o contentamento é um ingrediente fundamental para a felicidade. Contentar-se. Então, aleluia, estamos aqui. Isso é suficiente por agora. Claro, podem surgir outras demandas, outras situações, mas assim que surgir, eu também estarei contente ali. Também reconhecer, não deixarei de reconhecer o valor da vida por isso. Por estar vivendo uma experiência difícil, desafiadora, isso não retira de nenhuma forma o valor da vida. É possível, nem que nós quiséssemos, seria possível retirar esse valor, porque nós estamos condenados a viver, seja aqui, seja em outro plano. Então há um valor intrínseco, quer dizer, independente da situação de vida. E quando eu reconheço isso, eu posso inclusive, mais sabiamente, transformar as situações de vida que são prejudiciais para mim, que não geram tantos benefícios para mim e para os outros. Eu posso perceber isso. Mas aqui é um passo atrás. Vida, maravilha, ótimo. E agora, situação de vida é o segundo passo. Tá bom, tá ruim, não tá, posso transformar, não posso transformar, tá ok, vamos adiante. Vida segue. Então, valorização da vida por si mesmo. Dentro do budismo tibetano, eles chamam isso vida preciosa, valorização da vida preciosa. E um dia eu fui conversar com um lama, o Lama Santen, ele é brasileiro, e a gente esperou, estava eu e André que trabalhava aqui com a gente, Deco, exatamente. Aí Deco, você vai conversar com esse lama? Olha a fila que está, tinha uma fila imensa, né? É da tradição, o lama profere o ensinamento, depois as pessoas vão lá para recolher bênçãos, etc. Ou perguntar alguma coisa. E tinha uma fila imensa, lá na biblioteca dos Barris. Ele disse, você vai pegar essa fila? Que nós seríamos os últimos. Eu falei, vamos, né? Não tem nada, você vai para onde daqui? Relaxa. Ele relaxou, falou, eu não vou. Ele relaxou assim, eu não vou não. Aí sentou no outro lugar, eu falei, eu vou. Fiquei na fila. Esperei e vi que o lama conversava coisas diversas com pessoas diversas. E a gente entrega um pano branco para ele. E ele joga sobre o nosso pescoço e fala alguma coisa. Eu peguei o pano branco, seguindo o ritual, né, próprio daquela tradição, que não é a minha tradição, mas é uma tradição que eu reconheço o valor. Eu entreguei o pano a ele e ele colocou sobre o meu pescoço e disse, você é precioso. Você é precioso. Ele não estava falando, ele não me conhecia. Ele estava falando da vida humana preciosa. Você é precioso. Eu disse, eu sou precioso. Eu pensando comigo, eu sou. Eu sou, não, precioso, claro. Não só por essa teoria da vida humana preciosa, mas por outras coisas mais. Eu sou precioso. Mas nós nos reconhecemos como essa preciosidade, a preciosidade que é o Espírito, a preciosidade que é esta encarnação, estarmos nesse corpo. E a valorização da vida passa também pela valorização do nosso corpo, pela valorização de tudo aquilo que podemos cultivar, que está em nossas mãos, conforme a mensagem que Ednei trouxe para a gente aqui hoje. Então, tudo que eu posso cultivar, tudo isso diz respeito a valorizar a vida. Não se trata de culto ao corpo, mas de respeito e autocuidado, observação dos limites, observação também das suas possibilidades, uma possibilidade de cura, por exemplo.
Então, valorização da vida envolve também esses aspectos. Valorização do corpo, valorização das nossas relações. E aí eu entro em mais uma proposta. A proposta do cultivo da amizade. De onde você tirou isso, Bruno? Cultivo da amizade. A amizade é aquela proposta, é aquele valor que transcende todos os tipos de relação. Eu posso ser amigo de qualquer pessoa, em qualquer papel que ela esteja vivenciando em relação a mim e eu em relação a ela. Eu digo que a amizade é o vínculo dos vínculos. Claro, com algumas contenções, etc. Eu posso ser amigo dos meus pais. Eu posso ser filho e amigo dos meus pais. Posso ser pai e amigo dos meus filhos. A amizade é como aquele fio, aquele liame que conecta a gente em várias encarnações, em várias experiências. Então, assim, eu vou ampliando a minha noção do que é família, por exemplo, para uma noção de família espiritual. Vou ampliando a minha noção do que significa ter uma relação com alguém através do cultivo da amizade. Isso sim, por incrível que pareça, talvez não esteja tão claramente assim, dessa forma, dentro do contexto da doutrina, mas é uma proposta espírita. O espírito olha, percebe a todos como pessoas que podem ser suas amigas. E Jesus diz isso de uma maneira interessante, curiosa, né? Falando sobre o amor. Amar os seus inimigos. Em um certo sentido, existem muitos sentidos para isso, possíveis de interpretação, mas em um certo sentido por que não cultivar em um nível profundo, mesmo que não seja possível diretamente, mas um nível profundo, um senso de amizade, um senso de conciliação, de reconciliação em outros casos? É possível isso? A amizade e amor têm a mesma raiz. Então, quando eu digo cultivo da amizade, é cultivo do amor nas relações, quaisquer que elas sejam. Isso é uma perspectiva do Espírito. O Espírito cultiva a amizade. O Espírito encarnado, ele pode cultivar a amizade e outros tipos de vínculo. Certo? Então, essa é mais uma proposta. E a última, para a gente finalizar, ela dialoga com outras que eu trouxe anteriormente, é a manutenção de um senso de mistério em relação à vida. Um senso de mistério. Hoje, particularmente, isso é muito importante, nos nossos dias, na atualidade. Temos a impressão, devido à quantidade de informações que estão disponíveis, de que já sabemos tudo. Já compreendemos todas as nuances do universo, todas as nuances espirituais e assim por diante. Isso é um grande engano e nos coloca numa posição diminuta. Perdemos aqueles outros sensos, como o senso de aventura, por exemplo. Vida, no sentido fundamental e mais profundo, permanece sendo um mistério. Mesmo que queiramos nos enganar, achando que já sabemos tudo. E é a proposta da filosofia, né? Proposta de Sócrates. Só sei que nada sei. Ou seja, permaneço seguindo adiante, desvendando esse mistério que é viver. Permaneço seguindo adiante, desvendando esse mistério que significa viver. Mas caímos na armadilha. Pensamos, opa,
já sei, isso já é conhecido meu. Às vezes a gente olha um curso e pensa assim, eu não vou fazer, isso aqui eu já conheço. Eu lembro quando eu vi na ULI, na época não era ULI, era curso básico de Espiritismo. E a minha família vive o Espiritismo desde sempre, né? Desde que eu nasci, a gente convive com reuniões mediúnicas, práticas espirituais, evangelho, etc. E eu, novo, jovem ainda, como ainda sou, achava que conhecia tudo por conta dessa experiência na minha casa. E resistia para vir ao centro fazer o curso básico. Na época era Mara que era a coordenadora. Lembra de Mara, Lau? Era Mara? Lembra não? Eu acho que era Mara. E qual foi a minha desculpa? Não, eu vou levar outras pessoas. Vou levar os meus amigos. Trouxe umas 5 pessoas aqui. Alguns desertaram, outros ficaram um tempo mais, chegaram a ser colaboradores. Mas a desculpa foi essa: vou levar os meus amigos. E olha quanta coisa maravilhosa eu descobri no curso básico. Quanta coisa que eu não fazia ideia. Quanta coisa que eu não sabia. Não só em termos de intelectualidade, não só em termos de exposição, mas de experiência. Vivendo experiências diversas com muitas pessoas do grupo, também com os facilitadores, cada um trazendo a sua abordagem. E aí fui aprendendo e falando, meu Deus, que ignorância. Achava que sabia muito em relação ao Espiritismo pela prática de vida e não sabia nada, como ainda não sei. Então o senso de mistério nos coloca dispostos, entusiasmados, nos mantém em movimento. Então não devemos cair na armadilha de que, possuindo muitas informações ou até experiência de vida, isso esgota as nossas possibilidades. Não, isso não esgota as nossas possibilidades. Claro, a experiência de vida e a informação trazem alguns caminhos para nós. Como eu disse, o senhor de 105 anos compartilhando a experiência dele, né? Então, mas ele não colocou ponto final, ele disse, a minha experiência foi essa. Como é que vai funcionar para você, para você, para você, para você? A vida se desenrola através de cada um de nós, através de cada experiência que nós experimentamos, através daquilo que nós realizamos. Então a vida não é algo fechado, é algo em desenvolvimento. Essa é a noção do mistério. Em muitos pontos os espíritos abordam isso. Quando Kardec tentava fuçar a natureza de Deus, uma descrição mais específica do que é espírito, e os espíritos diziam, não, tem coisas que não são necessárias saber. Não saber aqui, né? Não são necessárias descrever. Experiencie Deus em você. Perceba-se espírito. E aí você vai ter uma noção do que é. Perceba também a experiência do outro. E veja como Deus se manifesta através do outro. Daquela vida humana preciosa. A vida está se desenrolando, se desenvolvendo. Ela não cessou e ela não cessará. Continua, há um contínuo, a vida permanece. Isso é essencial dentro do contexto espírita. Olha, para que tantas mensagens de outros planos da vida? Qual é o fundamento disso? É gerar uma expectativa sobre fenômenos? Não.
Apenas perceber que a vida continua. E a vida continua, portanto, temos possibilidades outras. Muitas outras possibilidades. Então, até quando olhamos para o mundo espiritual, isso Adenauer fala num texto isolado, ele diz, não podemos limitar a vida espiritual ao nosso olhar como encarnados. Não tenho como definir ou limitar isso. A vida espiritual é isso só, fechar. Não, é necessário ampliar isso, deixar em aberto para que sigamos adiante. Lançamos as nossas bases, aquilo que nós consideramos importante, como valores, como cumprimento das leis, integração das leis divinas em nós, e seguimos adiante. Isso vai se desdobrando. Então esse é o ponto final que eu queria trazer para vocês. Trabalho, ou seja, a vida é dinâmica, há movimento, e podemos investir e devemos investir nossas energias em favor dos valores. Senso de aventura, que nos coloca também em movimento e faz perceber as experiências como algo que gera aprendizagem para o espírito. Leveza e humor, no sentido de que não necessitamos densificar ainda mais as experiências, tornando elas mais sofridas do que elas já são ou do que elas já apresentam. Simplicidade, modo de caminhar em meio à complexidade natural da existência. Valorização da vida por si mesma, independente da situação em que eu esteja vivendo. Cultivo da amizade, o vínculo dos vínculos que me conecta a todas as pessoas e amplia a minha família espiritual. E o senso de mistério, que torna os meus horizontes mais largos e me coloca numa posição de humildade diante da vida. Posso seguir adiante, sempre tenho algo a desvendar. Deus é um mistério, sim, Ele se realiza como Pai em mim, mas ainda há coisas para conhecer em relação a isso. E eu mesmo também continuo sendo um mistério e vou seguindo adiante, cada vez desvendando possibilidades humanas e espirituais em relação ao que eu sou, quem eu sou e a vida em si. Paz e bênçãos para todos. Muito obrigada, Bruninho. Sempre bom ter você aqui conosco. Vamos ao sorteio do livro. Hoje, o livro sorteado é Modo de Entender, uma nova forma de viver, do Espírito Ramédio, de Tatuá, Francisco do Espírito Santo Neto. Vamos ver quem vai ganhar esse livro maravilhoso. Número 8. É José Alves ou Joséane da Silva? José Alves. José Alves, foi você que ganhou, Zé. Vem aqui receber seu livro, por favor. É aí, Bruno, que ele está filmando. É ali, tem lugar, senão eu não. Como é? Ele está filmando. Ah, tá. Tem a câmera, né? Já comprou o peito, boleto. Queridos, na sequência dos nossos avisos, eu vou aproveitar o que Bruno disse já aqui no finalzinho da palestra, e ele se referiu ao curso básico do Espiritismo, a época dele era assim. Hoje é o ciclo 1 da ULI, Universidade Livre do Espírito. Isso que ele trouxe no seu testemunho, no seu depoimento, retrata muito o que se vive aqui. É um encontro, é uma aula muito participativa, onde você aprende o conteúdo que está sendo trazido da abordagem, mas você encontra gente, você encontra pessoas, você faz novos vínculos, e que é também a proposta do Espiritismo, pelo fato de ser dinâmico e de ser vivo o tempo inteiro.
O ciclo 1 da ULI traz os fundamentos básicos do ser espiritual. E a primeira aula aconteceu no dia 21/7 e é possível entrar até a quarta aula. Então, as inscrições ainda estão abertas, é possível fazer parte. Sempre aos sábados, de 15h30 às 18 horas. Temas como o que é o Espiritismo, Deus, mediunidade, família, uma instituição espírita, reencarnação, são os temas básicos que o Espiritismo traz, que são aqui evidenciados e comentados de uma forma participativa e convidativa para se refletir sobre o ser espiritual. Inscrições abertas em nossa livraria. Nós queremos divulgar o trabalho de promoção social Badu, e não só ele, mas também um evento que a trabalho vai realizar. O trabalho de promoção social Badu, para quem está vindo hoje pela primeira vez, que tem gente que está vindo aqui hoje pela primeira vez, é a atividade que a nossa casa realiza atendendo a 140 famílias que vivem em risco e vulnerabilidade social. Essas famílias vêm aqui no terceiro domingo de cada mês, participam de palestras psicoeducativas, participam de dinâmicas de grupo, oficinas práticas que têm a intenção de capacitá-las para o exercício de uma atividade profissional remunerada. As famílias passam conosco 2 anos e a nossa intenção, a intenção do trabalho é fazer com que, quando elas saiam daqui, elas possam ter uma atividade profissional a realizar, para buscar uma renda e o sustento de suas famílias. E entregamos a estas famílias, ao final de cada encontro, uma cesta básica. E pedimos a ajuda de vocês para compor essas cestas. O que mais necessitamos está afixado lá no display, lá na recepção. O que tiver em vermelho é a nossa necessidade maior. Então, nos ajudem trazendo doações nesse sentido. E, para a manutenção do trabalho de promoção social Badu, nós vamos realizar a sexta caminhada Primavera Badu. É uma atividade onde nós nos reunimos ali em Piatã e caminhamos de lá para cá. E aqui chegando, tem um negócio chamado Café da Manhã, que... Quem já veio aqui? Quem já participou da caminhada? Quem está aí que já participou? Fora trabalhador. Fora trabalhador, não tem lá. Tem algumas pessoas que sim. É um encontro, é uma celebração e é uma forma de contribuir para a manutenção do trabalho de promoção social Badu. Neste ano vai ser 30/9, ele bota aqui, 30/9, né? 30/9 é um domingo, é sempre um domingo. Nós nos encontramos às 7h30 da manhã. Este ano a saída na Praça do Coqueiral, ali em Piatã. E caminhamos até aqui. Para participar da caminhada e para participar do café da manhã, é necessária a aquisição de uma camisa, que o modelo está aqui. Aqui atrás. Está dos dois lados. E é preciso encomendar a camisa. É preciso registrar que você tem interesse na camisa, pagar por ela. Essa parte também é deveras importante, porque nós vamos encomendar as quantidades que forem previamente vendidas, tá? Então, é uma forma de contribuir com a nossa instituição, de celebrar um ano de trabalho. Ainda não é o fim do ano, mas a gente já faz essa celebração, e é um momento de confraternização, de leveza, de descontração. Tem algumas situações que euzinha, que a pessoa é controladora, vem pelo meio do caminho regulando as pessoas, porque parece bloco de carnaval, a galera ali naquele encontro, sabe? O que Bruno talvez sugerido da leveza, da descontração, do encontro com amigos. Sejam os nossos convidados para estarem conosco neste dia 30 de setembro, 7h30 da manhã. Nos encontramos em Piatã e caminhamos até aqui para o nosso café da manhã. Vamos à parte de encerramento, com a prece final e o passe coletivo.
Convidamos os médiuns passistas para que se distribuam no salão para a atividade de passe coletivo. Que possamos nos manter nessa energia de reflexão, de acolhimento, que aqui vivemos nesta última hora. Que possamos perceber a presença dos amigos espirituais conosco, alguns familiares que nos visitam, que se aproximam de nós, trazendo-nos o seu carinho, o seu amor, a confirmação de que a vida permanece. São os nossos amigos reafirmando para nós o carinho que nos dispensam, o amor que nos dedicam e a confirmação da imortalidade. Talvez o arrepio que sentimos neste momento, a percepção da presença amiga, seja para reforçar em nós de que não estamos sozinhos. O amor em nós permanece e ganha força pela nossa vontade, pela nossa determinação em valorizar a oportunidade que temos de estar no corpo físico e mais uma experiência. Sejamos gratos por isto e por tudo que temos aprendido nesta jornada. Sejamos gratos pelo amor e pelo acolhimento que nos é dispensado por Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. Ele que caminha conosco, que nos inspira a perseverar no bem, a atingir objetivos, a realizar. Amigo e mestre Jesus, te agradecemos por mais este encontro, por mais esta noite de trabalho, de comunhão com os teus ensinamentos, com a tua paz. Guarda-nos, Jesus, sob a tua proteção e permanece conosco, onde quer que estejamos, para sermos fiéis representantes do teu amor. Que a tua paz seja sempre entre nós, agora e sempre.